Por que pra gente é tão difícil evangelizar? Por que é difícil falar de Jesus para as pessoas? A verdade é que todo mundo tem uma sede dentro de si, que só pode ser saciada pela água viva que é Jesus. Yeah, you told me the other day you'd be coming back today, but you didn't. Oh no, no. There's much that I can do, really far being us two, and I miss you, E eu queria tentar responder essa pergunta: por que a gente não consegue evangelizar? Comunicar o evangelho é algo que pode ser feito de diversas maneiras, não necessariamente através das palavras. Mas se nós precisamos pregar o evangelho de todas as maneiras, por que não usar essa boca que Deus nos deu? Muitas vezes a gente é impedido pelas nossas emoções, pelo nosso medo, a nossa vergonha de se expor. Sabe, eu tô nessa semana aqui na cidade de Tiazene, a gente tá fazendo uma missão, então a gente evangeliza de manhã, à noite, todos os dias. Por que nós temos tanta dificuldade com isso? O primeiro ponto é que muitas vezes o que falta, e pode ser o seu caso, é intimidade com o Deus de que nós estamos falando. Se nós não conhecemos, não é difícil, é impossível pregar o evangelho se nós não conhecemos a Deus. Jesus fala que se nós habitamos nele e ele habitar em nós, nós daremos muito fruto. E habitar fala sobre uma intimidade profunda. Nós precisamos habitar nele. Tem um pregador que tem uma frase que ele diz que Deus trabalha com muitos, mas ele habita e convive com poucos. Quando nós habitamos com ele, quando nós vivemos essa vida de profunda intimidade com o Senhor, é como um fruto, é natural. O pregar o evangelho, falar de Jesus é algo natural, espontâneo. E todas aquelas barreiras, muitas vezes, que a gente encontra emocionais, de medo, vergonha, ou na nossa mente para pregar o evangelho, quando nós conhecemos ele profundamente, elas se vão. O segundo ponto, que talvez possa ser o seu caso também, é que, cara, muitas vezes a gente não evangeliza porque o nosso foco, o nosso alvo, o nosso objetivo está no resultado. O nosso foco deveria estar na obediência. O que eu quero dizer com isso? Jesus fala que a alegria daquele que semeia e daquele que colhe é a mesma. Muitas vezes a gente não vai colher, a gente não vai ver um milagre quando a gente for falar de Deus para alguém na rua, por exemplo. A gente não vai ver talvez uma cura sobrenatural, ou talvez a gente não vai ter uma palavra de conhecimento, a gente não vai ter uma história extraordinária para contar para as pessoas. E muitas vezes o nosso medo que nos bloqueia a evangelizar é justamente isso, é o medo de que não vai acontecer, de que o resultado não vai vir, de que algo extraordinário não vai acontecer, que a gente vai se frustrar e depois, quando as pessoas perguntarem, a gente não vai querer falar sobre isso, nos vamos sentir envergonhados. Mas eu queria te convidar, cara, Jesus nos fala que a comida dele, ou seja, o alimento, o que traz satisfação, o que traz alegria pro coração dele, era fazer a vontade do Pai. Então, o objetivo de Jesus, o foco de Jesus estava na obediência, não no resultado necessariamente. Talvez a gente vai semear, talvez a gente vai colher. Quando a gente falar de Deus para uma pessoa, talvez a gente só vai deixar a semente e pronto. A gente vai falar aquilo que tem que ser falado, a gente vai falar da graça e do amor de Deus, e a gente talvez não vai ver algo extraordinário. E Jesus se moveu no sobrenatural, ele realizou diversos milagres, sinais, prodígios, coisas extraordinárias. E sim, isso através da fé acontece, está disponível, acontece ainda hoje. Mas o que eu tô querendo dizer é que a nossa alegria não deve depender disso. Irá acontecer, é maravilhoso, mas se não acontecer, a nossa alegria ainda deve ser completa. A nossa satisfação, ela precisa estar concentrada em fazer a vontade de Deus, em semear, fazer o que Deus nos falou para fazer, que é pregar o evangelho. Quando nós nos concentramos a nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso objetivo nisso, não existe nada que pode tirar a nossa alegria e não existe nada que vai nos bloquear a pregar o evangelho, porque não depende do resultado, não depende do que os nossos olhos vão ver no momento. Se o foco sai do resultado e ele vai para a obediência, nós estaremos satisfeitos em fazer a vontade de Deus. Isso vai ser suficiente. E esse alimento satisfaz. Esse era o alimento de Jesus. E como seguidores de Jesus, esse é o alimento que Jesus nos convida a comer. Espero que isso possa ter te ajudado. Espero que isso possa ter te inspirado a falar de Jesus para as pessoas, a abrir a sua boca, a usar a sua boca para falar do amor de Deus para as pessoas, para compartilhar aquilo que você tem vivido, primeiro na intimidade, vivendo a intimidade,
e depois, através da intimidade, vivendo a obediência, fazendo a vontade de Deus e falando do Deus vivo que habita em você para aquelas pessoas que estão mortas.